Olá, meus amigos, muito bom dia a você que já estava aguardando a chegada do nosso programa, nossa mensagem de fé, o resumo da mensagem de domingo, e nós continuamos falando sobre a importância do Espírito Santo na vida de todas as pessoas que crê no Senhor. Eu tenho nos últimos domingos falado sobre o Espírito Santo. Domingo passado eu falei sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Expliquei que blasfemar contra o Espírito Santo é você falar mal dele, é você atribuir ao diabo as coisas que Deus está fazendo, por inveja ou por algum outro sentimento. Você nega o Espírito Santo. E por que, pastor José Maria, que se a pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, ela não tem perdão? Eu tenho essa curiosidade. Talvez você não assistiu ainda o vídeo anterior de domingo passado. Sugiro até que você depois, por favor, assista o vídeo para que você possa entender um pouquinho mais sobre a importância de você não blasfemar contra o Espírito Santo. Não significa que você não possa discordar com o comportamento de alguns pastores ou de algumas igrejas. Não significa que você não possa discordar com algum movimento. Tem coisa que eu não aceito, o meu ser não aceita. Mas mesmo aquilo que eu não aceito, eu evito colocar certas palavras pejorativas, até porque tem coisas que Paulo disse assim: importa que o evangelho seja pregado. Tá? Só que, é claro, infelizmente, a Bíblia é que nos mostra o que devemos fazer para que o evangelho não seja blasfemado. Paulo falou que, infelizmente, o evangelho tem sido blasfemado por causa das atitudes de muitas pessoas. Então, Jesus Cristo veio a esse mundo, viveu, morreu, ressuscitou e voltou para o Pai. Mas antes dele morrer, ele teve um diálogo com os discípulos no Evangelho de João, a partir do capítulo de número 14, Jesus promete voltar, só que aí ele voltaria em espírito, já não mais para viver com os discípulos em carne e osso como ele viveu, ele voltaria em espírito. E aí eu expliquei uma coisa muito interessante semana passada aos nossos irmãos. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deixa eu te explicar isso aqui para você entender. Olhe para mim aqui, por gentileza. Se você entender só isso aqui, já vai ser de uma importância muito relevante na sua vida espiritual. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Primeira pessoa da Trindade é Deus, segunda pessoa o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade Jesus, a segunda pessoa, e a terceira pessoa o Espírito Santo. Quando nós classificamos isso, trazemos para a dimensão natural, ou a terceira dimensão, que é a dimensão que nós vivemos, então nós achamos que o Espírito Santo é menos importante dos três, por ele ocupar a terceira posição na Trindade, tá? Na Trindade. Só que algumas pessoas pensam assim: o Espírito Santo é menos importante porque ele está em terceiro lugar. Então é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Só que, na verdade, não são três pessoas em uma, tá? Deus não são três pessoas em uma, e sim uma pessoa representada em três pessoas. E qual a diferença, pastor? Não, presta atenção. Deus não é três pessoas em uma. Deus é uma pessoa representada em três, tá? Então, o mesmo poder que tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo. É uma pessoa representada em três: Pai, Filho, Espírito Santo. Por isso que quando você abre a Bíblia, no livro de Gênesis, você vê Deus criando. No livro de Provérbios, você vê o Espírito Santo criando. No livro de João, capítulo 1, você vê Jesus criando. Aí você fica confuso dizendo: afinal, quem criou? Foi Deus? Foi Jesus? Ou foi o Espírito Santo? Qual é o trabalho de Deus? Qual é o trabalho de Jesus e qual é o trabalho do Espírito Santo? Se quando eu leio a Bíblia, eu vejo os três criando, aí eu fico confuso, pastor, sem saber qual dos três que realmente criou todas as coisas. Porque aí
na sua cabeça entra essa divisão de 3 Deus em um. Não, ele é um em 3 pessoas. Tá? Acho que agora ficou mais fácil de você entender que é um Deus, um único Deus, representado em 3 pessoas. Todos eles têm a mesma autoridade, o mesmo poder, todos eles têm a mesma força. Tá bom? Então, acho que entendendo isso já facilita a nós entendermos a unção de Deus. Portanto, eu falo com Deus, eu falo com Jesus, eu falo com o Espírito Santo com a mesma fé, porque eu estou falando com um único Deus representado em 3 pessoas. Por isso, Jesus, quando ele foi, ele disse: agora eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo virá em meu nome. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Quando vier o Consolador que eu, da parte do Pai, vos enviarei, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ele vai testificar de mim. Quer dizer, o Espírito Santo vem para nos mostrar mais de Jesus, para nos ensinar mais de Jesus. Tá? E aí, o que eles fizeram? Os discípulos não entenderam, e aí Jesus falou o seguinte: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. De fato, vem a hora em que qualquer que vos matar pensará estar fazendo um culto a Deus, porque eles não vão entender que vocês têm o Espírito de Deus dentro de vocês. E isso vai fazer com que os religiosos criem ódio de vocês. Aí, disse Jesus, isso eles farão porque não conhece o Pai, nem conhece a mim. Tá? E aí Jesus continua dizendo: tenho dito isso a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. Eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Agora eu volto para o Pai, e agora o Espírito Santo vai ficar com vocês. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me perguntais para onde vais. Antes, porque vos disse isso, o coração se encheu de tristeza. Eles ficaram tristes, falando: poxa, e agora? Quem vai ficar conosco? E aí Jesus disse: talvez vos diga a verdade. Todavia vos digo a verdade melhor. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, o enviarei. Eu vou e enviarei o Consolador. Um outro Consolador aqui é um outro igual. Enviarei um outro igual a mim, virá a vós. Quando ele vier, versículo 8 do capítulo 16, quando ele vier, vos convencerá. O Espírito Santo tem essa obra de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O trabalho do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. O Espírito Santo, então, trabalha ajudando as pessoas a crerem em Jesus. Do juízo, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Vocês vão acreditar no que eu falei. Vocês não vão me ver mais pessoalmente aqui, mas vocês vão acreditar naquilo que eu falei. A justiça, eu vou fazer o trabalho e vai ficar aberta a porta e vocês vão crer em mim, e esta é a justiça de Deus para vocês. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está derrotado. Jesus dizendo: Satanás está derrotado. Eu o derrotei porque eu, ressuscitando, aqui Jesus falou antes da morte. Ele falou antes da morte, para que quando ele morresse, então os discípulos pudessem confirmar tudo aquilo que Jesus havia dito. E aí ele diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas não posso falar agora. Tá? Quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e há de anunciar a vós. Então, você percebe que Jesus e o Espírito Santo é uma única pessoa. Tá? Claro que hoje nós estamos vivendo uma época em que a presença do Espírito Santo é que está trabalhando na nossa vida, convencendo o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Claro que por isso que entra o versículo, né? Quem blasfema contra o Espírito Santo, como é que vai ser convencida do pecado se ela blasfemou contra o Espírito Santo, contra o autor da vida,
contra aquele que dá vida, contra aquele que traz vida. Se a pessoa pecou contra ele, como é que ela vai receber o Espírito Santo? Como é que ela vai se converter? Por isso, blasfemar contra o Espírito Santo não é você ter medo de falar em línguas, não é você ter medo de adorar o Senhor. Não, isso aí não é blasfemar. Blasfemar é quando você atribui a ele uma obra do diabo, quando você o critica, quando você fala mal dele, quando você deliberadamente o despreza. Nós precisamos do Espírito Santo para nos converter a Deus. Cada dia, cada momento, nós queremos estar mais perto do Senhor Jesus por meio do Espírito Santo. Você e eu precisamos do Espírito Santo, até porque no livro de Romanos, Paulo disse assim: todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 16, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O mesmo Espírito, verso 16, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, logo somos herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui Paulo vai explicando e mostrando a importância de nós termos o Espírito Santo em nossas vidas. No versículo 26, Paulo disse que o Espírito Santo de Deus intercede por nós em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, mas o Espírito Santo nos intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou vamos pedir a Ele que interceda por nós agora. Pai celestial, amado Salvador, uma das coisas mais maravilhosas é estudar sobre o Espírito Santo, é ler sobre a importância do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo é a nossa força, o Espírito Santo é a nossa alegria. Tem gente em casa agora dizendo: Deus, obrigado. Eu não sabia que era um único Deus em 3 pessoas. Eu achava que era 3 pessoas representando um Deus. Mas hoje eu entendi, o pastor explicou, que Deus é único, representado em 3 pessoas. É um único Deus, representado Pai, Filho e Espírito Santo. E os 3 são um. E eu peço a Ti, meu Pai, Espírito Santo, abraça essa pessoa que ora comigo agora, onde ela estiver. Ela está orando comigo e dizendo: Pai, eu recebo agora a graça que vem inteiramente do Senhor Jesus. Eu recebo agora o poder que vem inteiramente do Senhor Jesus e entrego a Ti a minha vida, o meu coração e o meu ser. Pai, eu entrego nas Tuas mãos quem ora comigo agora. Em nome do Senhor Jesus, sejam abençoados. Sejam abençoadas todos vocês em nome de Jesus. Recebam o poder de Deus para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado por sermos os Teus filhos. Muito obrigado por ter o privilégio de poder Te chamar de Pai. Muito obrigado por termos em nós o Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Olha que maravilha é ter o Espírito Santo. Essa alegria que você sente aí por causa do Espírito Santo que está com você. Esse prazer que você tem, essa vontade de querer mais de Deus, é por causa do Espírito Santo que está com você. Domingo que vem, eu retornando, eu vou falar sobre a ressurreição de Cristo. O Espírito Santo ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E o mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará, para que nós vivamos uma vida plena, fiel diante do Senhor. Muito obrigado pela sua companhia. E eu volto
na próxima quarta-feira. Deus abençoe, em nome de Jesus, e até lá.